Pai da glória, abra seu coração em nome de Jesus. Pai da glória, nós queremos ministrar a tua palavra. Seja conosco, faz o teu querer, faz a tua vontade que será cumprida, Senhor, o teu propósito será cumprido e que possamos ser edificados com tudo que já ouvimos, testemunhos, bênçãos, glória, virtude, poder, operando em cada igreja, em cada pastor. Nós pedimos uma bênção sobrenatural e que a tua palavra, que é tão simples, mas é poderosa, possa nos enriquecer e nos alimentar, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Que Deus te abençoe. Então abra a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Sempre nós vemos essa passagem como o início da chamada de Abraão, mas não é exatamente aqui o início da chamada de Abraão. Quero agradecer por esse gasofilácio lindo que demos de presente. Foi um presente. Que Deus prospere, amém. São Bernardo trouxe de presente esse gasofilácio aí. Que Deus abençoe o pastor Anderson e o pastor Tânia aí, por esse presente glorioso, em nome de Jesus. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, até então era Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Vou ler novamente. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Como já disse, aqui nós vemos essa passagem, achamos sempre, pregamos que aqui começa o chamado de Abraão, que futuramente será chamado Abraão, pai de multidões, que essa unção é a que reivindicamos na visão celular. Quantos pais de multidão tem aqui? Mas olha só, a história é mais longa do que nós pensamos e ela se acrescenta. Uma das virtudes da hermenêutica é sempre analisar o texto como ele é literalmente e fazendo saliência do contexto para entender a passagem toda. Fora isso, se a passagem é obscura, como paralelo, compará-la a outras passagens para que ela se junte e traga o conteúdo como um quebra-cabeça que se monta, trazendo diversas informações de diferentes lados. Então todas as passagens que se referem a isso, eu tenho que juntá-las todas e montar esse quebra-cabeça. Isso é algo muito importante na hermenêutica. Fora isso, informações extra-bíblicas. O estudioso da palavra sabe que a Bíblia, ela é completa, amém? No seu conteúdo espiritual. Porém, há coisas que não estão totalmente informadas na Bíblia. Há muita coisa que historiadores, a cultura, a história pode confirmar para você. A Bíblia, ela mesmo se completa e ela mesma se comprova em si mesma. Então, louvamos a Deus porque temos essa alegria de poder sempre analisar a passagem. Mas eu posso afirmar categoricamente que o capítulo 12 de Gênesis não é em si o início da chamada de Abraão. Por quê? Porque Abraão está em Harã. E esse chamado glorioso começa bem antes. Olha só. Passou o dilúvio e só sai Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Aí surgem 3 gerações: semítica, camítica e jafética. A jafética vai para a Europa, para a Ásia. A camítica ocupa a África. E a semítica, Oriente Médio, onde começa pela Mesopotâmia. Então todos os semitas, que são os descendentes
de Abraão, da linhagem de Isaac e de Ismael, que seriam os judeus, os israelitas, e os árabes são descendência semítica desses três filhos, Sem, Cã e Jafé. Os semitas, descendentes de Sem, são os que dão e trazem a geração para esta genealogia que é escolhida como povo de Deus. Todos os israelitas são semitas, ou pelo menos os hebreus e judeus são semitas. Agora, dali dessa linhagem semítica é que vem o Messias, o Salvador. E dessa geração semítica é que é escolhido Abraão. Mas preste atenção, já havia uma promessa que começa com 7. Você sabe, as gerações passam quando ele substitui Abel, o qual é morto pelo seu irmão. E se levanta uma geração de adoradores que vem passando, chega até Noé com o dilúvio, mata todo mundo. Noé subsiste com a sua família. E o que acontece? Começa já essa reivindicância de Deus de dar relevância a um povo escolhido, um povo chamado. E quem ele chama? Chama Abrão. Mas os seus pais eram semitas, e era a geração semítica. Mas preste atenção, todas as gerações depois do dilúvio se desviam do propósito do Senhor. Inclusive, Terá, que era pai de Abrão, ele era idólatra. Não servia ao Deus que criou os céus e a terra. Não servia ao Deus que já tinha enviado o dilúvio. Então, o chamado não foi para Terá, foi exatamente para Abrão. Eu posso confirmar isso, de que o chamado não começa em Harã. Você sabe que ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele sai com seu pai, você pode confirmar isso em Gênesis, olha. Volte um pouquinho no versículo 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, na condição de filho ele sai, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, será um neto, e a Sarai, que era a esposa, a nora dele, que seria a esposa de Abrão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Terá tomou essa decisão, mas não por ele, e foram até Harã, e pararam Harã. Harã fica na metade do caminho. O propósito aqui diz que saíram para ir à terra de Canaã. Canaã. Só que eles ficam em Harã. Onde ficaram? Onde ficaram? Ur dos Caldeus era uma cultura muito forte. Era como se fosse um Nova York, uma metrópole muito desenvolvida. E até hoje se investiga e se encontram vestígios arqueológicos que a cultura dos que habitavam em Ur era muito, muito desenvolvida. Dos caldeus, porque a Caldeia depois toma essa região, que eram conhecidos como caldeus porque trabalhavam os metais. Diz que a Era do Bronze, quem estudar isso em história, a Era do Bronze, nós temos o Neolítico, o Paleolítico, a época das cavernas, embora não eram homens deformados, eram nomes normais, mas saem da idade da pedra e entram na idade do bronze, dos metais. E a idade do bronze, você pode investigar isso em história, a idade do bronze começa na Mesopotâmia, com Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus, por que caldeus? Porque trabalhavam com bronze. E eram muito idólatras e fabricavam, entre tantas coisas, fabricavam ídolos. Quem já ouviu falar da profissão caldeireiro, caldeiraria? Essa palavra surge dos caldeus. Os caldeireiros têm por herança dos caldeus que gostavam de trabalhar o bronze. E entre essa cultura religiosa, fazer ídolos, muitos ídolos, era idólatra. De fato, vou comprovar que Terá não era um homem que adorava a Deus, não era um homem de Deus. Só que o que acontece? Porque Terá sai. De fato, Deus chama antes de morar em Harã. Repito, capítulo 12, eles estão morando em Harã, porque já tinham saído de Ur. Era uma fastuosidade o que era a estrutura de Ur. Era uma metrópole, como falei, econômica, mas eles saem desse comodismo e vão para Canaã e param em Harã. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 7, você vai comprovar o que Estevão no seu discurso ele fala, no capítulo 7 de Atos.
Eu vou ler no versículo 2, diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, olha só, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. No capítulo 12 ele está morando aonde? Em Harã, na metade do caminho. Mas Deus falou com ele antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Olha a revelação que esse inspirado diácono, o primeiro mártir chamado Estevão, traz. Ele diz: ei, vocês pensam que é aqui no capítulo 12 que Deus fala com Abraão então em Harã, mas antes de morar em Harã, Deus já o tinha chamado. Ou seja, quando ele era mancebo ainda, Deus já se revelava. A Midrash judaica, ela ensina que desde a infância Deus começou a revelar sonhos para Abraão. Então por que terá saído? Porque a influência de Abraão, eu acho que devia ser todo dia: pai, vamos sair dessa terra, vamos sair dessa terra, vamos sair dessa terra. E Terá como pai, sai, já Abraão era adulto, já era casado, sai com a sua esposa, mas Terá sai. Só que isso não foi aprovado por Deus. Abraão sai com o pai Terá e ficam plantados em Harã e não chegam na terra prometida. Quem entendeu até agora? Muito bem, está a comprovação em Atos que o chamado foi antes do capítulo 12 é Harã. Escute, primeira tradução, nome Terá. Esse homem idólatra, pode comprovar isso em Josué. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, versículo 2. Olha o que diz sobre Terá. Já Josué avançado, passaram-se as gerações, e Josué fala e salienta algo muito importante. Diz assim: então Josué 24, 2, disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Terá era idólatra. Olha o apelo no versículo 14 de Josué, capítulo 24, porque havia uma brecha, havia uma influência que se trazia da Mesopotâmia por influência de Terá, e essa idolatria ficou enrustida, e se houve problemas em Israel para chegar em Canaã, foi por causa dessa maldita herança. Olha o que diz versículo 14, já Moisés tinha morrido, era morto, e Josué se levanta e diz assim: agora pois, no versículo 14, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses, os ídolos, aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates. Façam isso e sirvam ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão decidir, disse Josué, mas ele salienta: mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então havia um dilema no povo de Israel, porque Abraão já tinha recebido o chamado em Ur. Se acredita que ele influenciou seu pai diz: vamos embora, tá bom? Deixou com saudade Ur, porque era uma cidade idólatra. Só que Deus não aprova e vão para Harã. Quando chega a Harã, Deus fala assim: parou, stop, para onde você vai? Conclusão, diz a Bíblia aqui no versículo que nós lemos, só que no capítulo 11, versículo 32, Terá vivido 205 anos, morreu em Harã. Deus fala assim: você não vai avançar mais, morre. Tradução do nome Terá, sabe o que significa o nome Terá? Atraso. Diga comigo: atraso. Quem entendeu o mistério já? Atraso. Que bom. Não tinha falado com você, pastora Maria, pastor Jajá. Que bom ver vocês aqui. Amém. É uma alegria. Preste atenção. A palavra é atraso. Terá significa literalmente um pai idólatra, semita. Digo mais:
toda a geração semítica, de onde viria a descendência escolhida por Deus, estava toda desviada na Mesopotâmia. Estavam adorando outros deuses, estavam fazendo ídolos. Você pode confirmar isso mais para frente com Jacó, quando ele, para onde ele vai? Quando ele foge de Esaú, vai para Arã, na terra de Labão. Outro idólatra. Labão era semita, mas era idólatra. Quando ele sai da casa de Labão, já com todos os seus pertences, ainda a sua filha rouba dela um ídolo. Como é que pode uma geração semita andar carregando ídolos? Ídolos. Esse é o câncer que atrasou. Terá trouxe uma geração. Pai de Abraão. Quando digo pai, eu digo é o gestor, é o genitor, é o que gera, o que traz DNA. Em cada um de nós existe uma geração onde temos frutos que nos querem atrasar. Nas tuas raízes, me atrevo a dizer, existem, tanto na tua estrutura emocional, psicológica, espiritual, podem haver raízes de um terá, de um pai que atrasa, um pai que gera coisas que te atrasam. E eu te convido nesta noite, líder de avivamento, para você se analisar e ver o quanto você precisa olhar para você e falar: eu preciso ser trabalhado para me libertar de Terá. Enquanto Terá não morre, Abraão não avança, embora a chamada era para ele. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar o escrito assim: e Deus chamou a Terá e ele saiu para a terra de Canaã. Muito pelo contrário, Deus chamou Abraão. Mas aqui no capítulo 11 ele diz: tomou Terá a decisão e pegou Abraão e a nora dele e foi embora para Canaã. Tem gente que está do teu lado, está gerando coisas, é pai do atraso. E a promessa é tua. Acho que você não entendeu. A promessa e a chamada é tua. Mas tem algo que está te atrasando. Escute bem, no mundo espiritual nós somos regidos por um tempo, que é regido por um relógio chamado Kairos. Diga comigo, Kairos. O Kairos de Deus é o tempo que rege a dimensão sobrenatural. Cronos é o tempo que rege a nossa hora, que nós corremos. Meu Deus, já são 20 para meio-dia. E hoje é sábado, dia 30. Amanhã, domingo 31, semanas, meses, é regido por Cronos. Enquanto o teu Cronos não se alinha com Kairos, você vai viver atrasado. E para que o Cronos de Deus, o tempo de Deus, comece a se conectar com o Cronos, nada vai acontecer na sua vida. Tem gente que está atrasado 1 ano, tem gente que está atrasado 2 anos, tem gente que está atrasado 10 anos, tem gente que ainda não viveu as promessas que era para ter vivido há 10, 15, 20 anos atrás. E essas promessas estão mofando, modo de falar, estão aguardando, estão arquivadas, mas já foram decretadas dos altos céus no teu endereço, e algo está atrasando a encomenda do Senhor. Terá era um promotor de idolatria, por isso Josué, revoltado, se levanta e fala: peraí, gente. Agora eu estou no comando. Vocês aborreceram o nosso líder Moisés. Vocês fizeram o nosso líder ir para o hospital. Vocês fizeram o nosso líder perder os cabelos. Vocês mataram praticamente. O nosso líder nem entrou na terra prometida por causa de vocês e com suas rebeldias. Só que aqui comigo vai ser diferente, disse Josué. A gestão vai ser outra. Quem quiser seguir Terá e seus ídolos, eu estou fora, porque eu vou tomar uma decisão.
Nós vamos tomar uma decisão aqui agora. O atraso acabou. Grite comigo. O atraso acabou. Novamente. Diga pelo menos para 3 pessoas, profeticamente. O atraso acabou. Isso tem que acabar. Quem veio para escutar a palavra de Deus? Aleluia. Raízes, pai. Vou fazer um paralelo. Raízes, costumes, cultura de casa, cultura educacional. Quem te instruiu? Não sei se a escola que te formou como líder e pastor foi plena, mas muita coisa errada eu percebi que estava na minha vida quando passei por esse tal de encontro com Deus. E eu disse, algo tem que ser formatado novamente. Parece que literalmente, isso não aconteceu literalmente, mas tive que jogar fora um odre velho para o Senhor me dar um odre novo para receber vinho novo. Então, queridos, estamos querendo ir para Canaã, acatando a ordem de sair e tomar posse da terra. Só que Terá está conosco, o atraso está conosco. Outro personagem que se apegou a Abrão, que depois teve que se separar dele, é Ló. Diga comigo, Ló. Só que essa palavra em hebraico não é Ló, como vocês falam, é Ló. Ló debar. Essa palavra Ló é negativa. Quando você diz não em hebraico, você diz Ló. Ló. Ló era muito ungido. Ló debar significa não abrigo, ou sem abrigo. Quando se diz sem, se diz Ló também. Ló. Ló também era um homem justo, sim, era justo, mas ele era negativo. Ou seja, tem muita gente justa do teu lado, mas ela é negativa. Tem muita gente santa do teu lado, mas ele não faz nada. Para tudo ele tem um não. Sabe que isso traz? Contenda com os nossos pastores. Contenda com os nossos pastores. Enquanto não há separação, enquanto você não se separa, não divorcia-se do Ló, ou Ló, do não há avanço, não há progresso. Eu sei que você não vai dar muita glória a Deus hoje, mas o Senhor quer falar com você. Amém. Vamos lá, vamos pregar agora. Eu pesquisei, eu disse, Senhor, me dá a tradução de coisas que podem estar atrasando o líder. E o Senhor me mostrou muitas coisas que podem atrasar. Terá costumes. Primeiro, o Senhor me mostrou, no contexto, como falei, educacional, cultura, de eu como pessoa. Coisas que passaram pelos nossos avós, bisavós, foi passando pelos nossos pais. Cultura, educação, a forma de olhar para o progresso, paradigmas novos, paradigmas que nos atrasam. Fora isso, a influência onde nós estamos, a geografia onde nós estamos, a influência cultural de um país, tantas coisas que podem ser um pai terá, um pai que nos gerou, nos formatou num DNA que nos dá atraso. É lamentável. Por exemplo, estive já na Europa, na Suíça, e o pastor me disse que na conta do governo tem um setor onde há milhões e milhões em dinheiro lá, de pessoas que acham carteira na rua, dinheiro na rua, e os suíços têm a cultura de devolver e entregar para o governo, e o governo junta esse dinheiro e ninguém reclama por esse dinheiro porque não aparece o dono, e vai juntando milhões e milhões de pessoas. Tem um setor lá no governo de pessoas que devolvem. Eu estava andando no aeroporto e eu via nas tomadas iPhone e a pessoa não estava, iPad, tudo que é estava lá ligado e não havia nenhum ai me roubaram, ai me pegaram. E eu falei, meu Deus, se alguém com má intenção passa, faz uma compra. Era iPhone na tomada, era iPad. E eu perguntei, ninguém rouba. Eu falei, que ninguém rouba isso aí. Isso não existe. Aí eu lembrei do Bitaru e falei, Jesus.
O teu sangue tem poder, Jesus. Bom, eu andava preocupado com a minha carteira. Falou, não se preocupa, você está aqui na Europa, você está na Suíça, não há esse problema. Temos aqui o pastor Júnior que pode confirmar que há coisas que são geradas por uma paternidade em nós, lamentavelmente, por um terá que nos atrasa. Eu me pergunto, quais são os atrasos do Brasil? Meu Deus, são muitos. São muitos porque há um terá que nos gerou isso no DNA. E isso parece que entra na nossa família, entra nas nossas igrejas. Queridos, até Bíblia já roubaram dentro da igreja. Cadê minha Bíblia? Não sei. Sumiu. Quem levou? Um abençoado que queria ler a Bíblia. Não sei. Há coisas que estão nos atrasando. Mas vamos lá. O Senhor me levou a uma passagem para ver 3 coisas, 3 pontos. E sobre esses 3 pontos nós vamos trabalhar. Porque nós queremos chegar na terra prometida. Queremos avançar para Canaã. Queremos chegar lá e depois estabelecer Jerusalém para a glória do Senhor e tomar posse da terra que mana leite e mel. Quem quer isso da glória? Então, o Senhor me levou especificamente para Gênesis 3. Há 3 coisas, e essa passagem de Gênesis 3, vou compará-la a 1 João capítulo 2, versículo 17. Anote, se for possível, essas passagens, porque você vai fazer um paralelo. Você vai escrever em colunas aqui, 3 palavras, 3 palavras, 3 palavras. Eu vou te falar as palavras já. Primeira coisa, em Gênesis 3, o Senhor me falou assim. Pesquisei, logicamente, quando digo o Senhor me falou, Deus me deu uma faísca, eu pesquiso muita coisa. Depois do lado, 1 João 2,16. Primeiro ponto que eu encontro em Eva, ali em Gênesis 3. Primeiro ponto, vendo a mulher. Anote aí, vendo a mulher. Segundo ponto é, a fruta era boa para se saborear, boa para se comer. Terceiro ponto, a fruta era boa para dar entendimento. Então, Eva foi atraída, diz, vendo o fruto, foi atraída pelo olhar. Segundo, a semente era boa para se comer, ela quis degustar a semente, a fruta, perdão. E terceiro, era boa para dar entendimento. O ego dela foi mexido. Ela diz, eu vou ficar sabida, eu vou ficar entendida, eu vou comer desse fruto. 3 pontos. Quem anotou, diz amém. Quem entendeu, glória a Deus. Do lado, 1 João 2,16. Sabe o que o Senhor me disse? Essa é a trilogia que atrasa líderes. Primeiro, 1 João 2,16. Vendo a mulher, sabe o que é? Concupiscência dos olhos. Boa para se saborear, boa para se comer. Concupiscência da carne. E era boa para dar entendimento, ego. Soberba da vida. Você pode falar que uma coisa que atrasa um líder é o engodo deste mundo. E o engodo deste mundo, segundo 1 João capítulo 2, versículo 16, é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Vendo a mulher, concupiscência dos olhos, a fruta era bom para se comer, concupiscência da carne, e bom para dar entendimento, soberba da vida. E essas 3 coisas, eu digo categoricamente, tem atrasado a liderança do Senhor, tem atrasado o Israel de Deus de avançar e de tomar posse. Terá era carnal, Terá era o pai da carnalidade, da idolatria, da feitiçaria. Terá atrasou o chamado de Abraão. Se acredita que quando ele sai de Ur e vai para Arã, fica 17 anos estagnado. E sabe o que significa Arã, literalmente? Significa fronteira, significa limite. Ou seja, você vê a terra prometida, mas você tem um limite, tem uma barreira. Você vê a terra que emana leite e mel, mas você não pode avançar, porque tem um atraso na sua vida. Você vê a glória do Senhor, você vê a abundância de uma terra promissória, mas você está em Arã, está parado. É por isso que Deus tem que chamar novamente a Abraão e falar: Abraão, Abraão, eu já te falei, sai da casa de Terá, sai
sai da casa do atraso, sai da casa de teu pai, sai da casa do atraso, sai da casa do atraso, sai daí, rapaz. Enquanto você estiver na casa do atraso, você não vai tomar posse da terra. Eu te chamo, sai dessa terra, sai e avança para Canaã. Chega de atraso na minha vida, chega de atraso na sua vida. Havia uma cultura em Arã, tanto em Ur, idolatria, e em Arã. E qual era a cultura em Arã? Havia um festival que era feito de noite, porque eles adoravam a lua. Em Arã diz que isso fez com que o Terá se impactasse. Ele ficou extasiado de ver aquele festival da lua, a deusa lua. E adoravam a lua nas suas fases, até chegar a lua cheia. E era muito lindo, muitas luzes coloridas. Era um festival que adoravam a deusa lua. Isso conquistou. A Madrash judaica ensina de que Arã seduziu a Terá. E Terá fica e morre, não sai. O versículo 31 diz que eles tinham saído para Canaã. O que aconteceu? O engodo de um mundo da concupiscência dos olhos, o engodo de um mundo da concupiscência da carne, e a soberba da vida fez com que Terá perdesse a visão. E na terra de Arã, Abraão não avance, porque o chamado era dele. Ele somente olha para a terra e não consegue avançar. Quantas vezes você tem se sentido olhando para a terra, olhando para as promessas, talvez imaginando o fluir do mel e dos favos, do leite saboroso, e você não consegue, porque você está limitado. Por que, Senhor? O Senhor me falou claro, 3 coisas: vendo a mulher, boa para se saborear, boa para dar entendimento, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Quantas coisas estão atrasando sua vida por causa dos teus olhos, pastor? Eu tenho lidado com muita gente que está vacilando, está titubeando numa dubiedade infernal, e não quer e persiste em não se santificar. A minha Bíblia diz que a lâmpada do teu corpo são os teus olhos. E se os teus olhos não forem santos, eles estão em trevas. E se a lâmpada do meu corpo é trevas, minha vida inteira é trevas. E a pergunta é: que comunhão há entre as trevas e a luz? Nenhuma. O Senhor quer te ligar a uma conexão sobrenatural da luz. Eu sempre ensino algo. O homem era dotado de luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o verbo, está falando do princípio. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz que a luz estava com ele. Judeu ensina uma coisa importante, e eu gostei dessa explicação que eu encontrei. Ensina de que na criação, eu não estou afirmando isso, estou apresentando uma teoria. Na criação, a criação era feita de luz. A natureza era linda, maravilhosa, mas era feita de luz. Quem já leu a passagem quando na criação no princípio era o verbo, no princípio criou Deus o céu e a terra, e o Senhor disse: haja luz. Como haja luz se só no 5º dia Deus cria o sol? De onde vinha essa luz se só no 5º dia, pastor Leandro, Deus faz o sol? Ele era luz. E quando ele se comunicou no jardim, ele soprou excelência de algo sobrenatural. Adão, judeus falam que ele irradiava luz, brilhava. O que eu falei agora, os cientistas foram na célula, energia pura, está trabalhando. Foram no átomo, prótons, nêutrons, elétrons, maravilha. Foram no próton e no nêutron, dividiram, acharam uma energia chamada, que apelidaram de quântica. Diz que há um brilho no átomo, no núcleo do átomo, e não se sabe explicar que energia é essa. Ou seja, é o que restou do brilho que a estrutura atômica do corpo de Adão tinha. Eles dizem o seguinte: quando Adão pecou e comeu do fruto, aconteceu uma hecatombe no Éden, e o Éden se apagou.
É impossível falar com Deus cara a cara como Adão falava, sendo carne, tendo essa pele aqui. Quando Moisés se escondeu na rocha e disse: quero ver a tua presença, e só viu as costas e viu ele passar, quando ele saiu daquele êxtase de glória, o seu corpo era luz, brilhava, tinha glória. Ele teve que colocar, sabe o que? Teve que colocar um véu. Cadê meu véu, meu Deus do céu? A estrutura atômica celular de Moisés mudou para sempre. Quando ele levantava, o que foi com Moisés? Está brilhando. Deus deu uma 0,0001% do que Adão tinha quando conversava com Deus no jardim do Éden. Então quando ele andava nu, perfeito, porque ele era luz. Ele podia se relacionar, sim, se procriar, era um relacionamento sobrenatural, virtuoso. Quando ele peca, ele se apaga e vê a nudez. As árvores não eram como eram hoje em dia. As coisas não apodreciam, como radiavam a glória do Senhor. Então o que acontece? O homem se apaga. Muita gente diz assim: ele tinha uma pele de luz. Outra coisa que encontrei na Torá, isso é algo muito importante, preste atenção. Muitos pregadores, já preguei isso, diz que Deus matou um cordeiro e fez vestes para eles. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Aonde está escrito que Deus matou um cordeiro e os cobriu de couro? Não. Diz o Senhor veio e os cobriu de pele. E a palavra couro para animal é uma em hebraico. E pele humana é outra. Ele os cobriu de pele. Ou seja, a pele que Deus deu foi para substituir a pele de luz que ele tinha. O cobriu. Então essa cara que você tem é fruto do pecado. Tem gente que não gostou. Diga para a pessoa do lado: essa cara que você tem, deixa para lá, diga, deixa para lá. Os cobriu de pele, pele. Aí depois vieram as raças. Vou repetir, para falar com Deus, não é para ter papo de cara a cara com esse corpo aqui, se derrete. O átomo, quando se divide, causa a bomba atômica. Ela se desintegra tudo. A radiação atômica desfaz a gente. Agora falar com Deus é infinito a radiação dele. Quando Moisés fala, ele fica brilhando. Ao ponto de Moisés não ter enterro, não teve velório. Sabe o que aconteceu? Satanás quis pegar o corpo dele para que apresentar diante do povo e ele fosse idolatrado, mas foi enviado o Miguel, o arcanjo, e teve que brigar. Leia Judas. Teve que brigar pelo corpo. Moisés estava brilhando, mas estava morto. Satanás queria levá-lo ao arraial para que todo mundo idolatrasse, e Deus disse: pega o corpo lá. O Miguel veio. Sim, Senhor. Pá. Pegou o corpo e começaram a brigar. E Moisés estava lá, no meio da briga. O que disse o arcanjo? O Senhor te repreenda. Pegou o corpo e disse que Deus o enterrou. Pode procurar em Deuteronômio. Diz que Deus teve que fazer um enterro. Por quê? Porque cavou, jogava a terra e a luz saía pela terra. Então o Senhor disse: vou ter que enterrar de uma forma especial esse homem que brilha, porque ele viu a minha presença. Você é portador da luz. Por isso diz Paulo: nós agora somos filhos da luz. João começa: o verbo era Deus, e ele estava com Deus, e ele era Deus, e nele está a vida, e a vida era a luz. Luz dos homens, luz, luz, luz. Agora nós voltamos para a luz, porque um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Com Cristo nós voltamos para a luz. A pergunta é: como é que pode os meus olhos serem trevas? O que você anda olhando, líder? O que você anda observando, líder? Isso está te atrasando. Tenho lidado com muitos líderes envolvidos em tantas coisas malignas. Tenho tratado com problemas de pornografia. Tenho tratado com problemas de cobiça, de ambição dos olhos. Atrasos é uma geração de malignidade dentro de você, dentro de mim, que quer nos atrasar.
Mas diga graças a Deus. Que as trevas vão sair, diga, vão sair. Os olhares. Uma banda satânica, não lembro o nome dela, a Ozzy, se não me engano, essa banda veio para o Brasil, está vindo para o Brasil, não sei bem, ela disse: depois do nosso show, nós estaremos ministrando suicídio para os jovens, e depois do nosso show vai haver um grande índice de suicídios no Brasil. Por quê? Vou lhe falar 3 coisas que os satanistas estão usando. A música. Cuidado com música que você ouve. Visual. Pornografia está sendo consagrada. Eu estava passando na Suíça, uma casa muito bonita, lá em Genebra, e o pastor me disse: olha para essa casa. Estávamos de moto, foi o Christian. Ele me falou assim: olha para essa casa, olha, levanta sua mão, vamos lá, apóstolo, a moto, ore, orei. E depois ele me explicou o porquê. Falei: é uma casa satânica. Ali eles fazem pactos para lançar na internet. Eles querem, através da música, através de visualização, são os campos, através de degustação. Pontos de contato, estão trabalhando fielmente. Gente do céu, coisas terríveis. Os satanistas têm tomado conta da Europa e eles consagram. Exemplo, uma imagem, uma revista pornográfica, uma revista de homossexualismo, uma revista que ensina essas coisas, eles consagram. Diz que antes de filmar, eles trazem esses satanistas e consagram. E eles consagram todas as fotografias, todas as imagens, e eles declaram que todo aquele que assistir pela janela dos olhos, pela luz, o seu corpo vai se tornar trevas. Ora, não está escrito na palavra: se a tua lâmpada é trevas, a tua vida inteira é trevas. Eles consagram, fazem pactuações, fazem sacrifícios humanos. E muitas crianças são trazidas do Brasil com a intenção de adotá-las. Para serem adotadas, na verdade, são sacrificadas em rituais satânicos, consagrados. Tenho visto depoimento de satanistas, ex-satanistas, de como estão trabalhando através da música. Toda vez que uma pessoa que é líder observa essas coisas, meu irmão, há um portal de ação satânica. E muitos jovens, através da música, através da pornografia, estão transfigurando-se e sendo tomados por entidades satânicas. Estão apelando ao suicídio, estão se desviando da sua masculinidade. Do nada você vê uma menina linda, de repente decide não ser mais mulher. Por quê? A ação maléfica está trabalhando nessas coisas e nós estamos vendo que a treva está entrando pelo que as pessoas olham. Atraso terá concupiscência dos olhos. E viu a mulher e olhou para o fruto, ficou olhando para o fruto. Não olhe para esse fruto, porque é maligno. Eu vou te falar uma coisa: quando eu cheguei na visão, Deus tratou comigo com a questão de pornografia, a irresponsabilidade de um líder. Minha vida não avançava. Eu não era um compulsivo viciado, mas o Senhor me tratou, o Senhor me confrontou, e eu tive que tomar uma decisão: ou eu me arrebento em podridão, ou eu sou liberto. Eu quero avançar. Perdi como Abraão, 17 anos em Harã, 17 anos dando volta. E eu disse: chega, passei fome, passei injustiça, não tenho às vezes o que comer, essa mulher sofreu. Eu tive que tomar uma decisão. Eu disse: chega. O Senhor tem um novo estilo de vida para a minha vida, um novo estilo de bênção para o meu viver. Concupiscência da carne, desejos da carne. Não sei se você veio buscando uma palavra, porque tá cheio de pastor me falando: você tem que pegar a metodologia, você tem que ensinar como se ganha, como se consolida. Meu irmão, nada vai adiantar aprender o ganhar, o consolidar, o discipular, seminário de conquista, seminário disso e seminário do outro. Está faltando seminário de vergonha na cara. Tá bom, um novo seminário de vergonha na cara.
Seminário de santidade, seminário, meu irmão, enquanto você não matar terá dentro da tua vida, não tem conversa. Enquanto você não tomar uma decisão para a pureza, para a santificação, não tem conversa, não tem multiplicação, não tem conquista, não tem ganhar, não tem consolidar. Receba isso em nome do Senhor. A maior mudança e o maior milagre está dentro da tua vida, do teu caráter. Por que você vem num café? Porque você precisa ser tratado. Precisamos ser tratados. Há poucos dias falei com um líder que estava com esse problema seríssimo. Tudo enrolado, todo atrapalhado. Chorei, eu abracei, junto com a esposa, choramos. Eu falei, não adianta vir com fachada de santidade para mim. Abra o jogo com o teu líder. Porque eu tive que abrir um jogo com o meu líder e falar, me ajude. Eu preciso de cobertura. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E então fui tratado. O Senhor me abençoou. Sabe que a pessoa me diz, você é meu cúmplice. Isso que eu quero ser, teu cúmplice. Não quero ser somente uma cobertura, quero ser teu cúmplice. Oramos, choramos, nos abraçamos. Confissão. Estava tudo amarrado. Porque nos naturais, os psíquicos, quando assistem esse tipo de coisa, eles ficam possessos. Agora um cristão, ele permite que demônios entrem na sua casa. Cadê os varões aqui? Diga amém. Amém. Varões que têm esposa, diga amém. Amém. Preste atenção. Quem aqui que é varão gosta de ver sua esposa sofrer? Eu não. Antes eu sofrer do que minha esposa sofrer. Quem gosta de ver seus filhos sofrer? Eu não. Minha geração é preciosa. Antes eu sofrer do que minha esposa e meus filhos sofrerem. Mas tem homens que estão dando legalidade, abrindo portas de trevas, e a sua lâmpada está se apagando. Só que esses demônios não vêm para mexer somente com sua pessoa, vêm para mexer com a harmonia da família, vêm para trazer infidelidade, vêm para trazer desgraça. Financeiro, era o caso desse líder, financeiro todo amarrado. Nós confessamos e choramos, e ele se abriu pela primeira vez. Eu falei, Deus vai te tratar. Eu falei, como profeta de Deus, eu te desafio. Se amanhã não vai começar a acontecer algo sobrenatural na tua vida, aliançamos, é aliançado aqui na terra, é aliançado no céu. Ligamos na terra, ligado no céu. Mas no outro dia ele me liga sonhando, apóstolo, desatou o que eu tinha para receber. Só o dízimo dele foi 20 mil, perdão, estou profetizando, 2 mil reais. Recebeu bolada de bênção. Por que estou falando isso? Coisas que estão travadas na sua vida, por causa dos teus olhos que são trevas. Cuidado. WhatsApp, o Senhor me falou uma ministração para o WhatsApp. O Senhor me disse claramente de madrugada, eram 4 e pouca da manhã. O Senhor me disse, toda palavra que eu me falar vai dar conta. Eu entrei no WhatsApp, não tenho, mas entrei para ver, de apóstolos. Eu disse, isso não é conversa de apóstolos. Não é que estavam pegando ironias. Grupo do Estado. Ironias, zombaria de governantes, zombarias da presidente da República, conversas paralelas, arrogância. De cada palavra vão dar contas a Deus. Palavras vai dar, se cada uma delas você vai dar conta a Deus. Pessoas que estão se fixando em coisas que não agradam ao Senhor. Concupiscência da carne, desejos malignos. Pessoas carnais que decidiram mentir, decidiram roubar, decidiram pela infidelidade. Eu não estou mais preocupado com quem não quer. Não quer. Isso é um testemunho que eu tenho falado. Querido, não quer. Eu não vou ficar mais insistindo para você vir no café. Não vou mais insistir para que você seja no discipulado. Meu irmão, ou você quer, ou você não quer. Ou você anda, ou você não anda. Chegou uma hora que eu tenho falado, quem quer, vai. Quem não quer,
Que Deus te abençoe. Mas eu vou te falar uma coisa: gente está ficando em Harã por causa de uma geração chamada Terá. Carne. Para terminar, soberba da vida, pessoas arrogantes, pessoas que não querem discipulado. Eu já vi muitos pastores descer o chicote em discípulo, mas uma vez que eu falei assim, isso está errado, o chicotinho por ABC motivos, nunca mais apareceu, nunca mais veio no café, nunca mais dizimou, nunca mais primiciou, nunca mais esteve junto, nunca mais teve harmonia. Esse tipo de pessoas eu tenho que falar, dá licença, meu querido, não quero mais atraso na minha vida. Cuidado com esse tipo de pessoas que se achegam até você. E eu digo com autoridade, porque elas vieram para roubar a tua santidade e a tua conquista. Soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Amém? 3 coisas para curar isso aqui. Quem quer ouvir, dá glória a Deus. Anote aí, 1 João 1,5. Depois da note embaixo, João 4,24. E terceiro, 1 João 4,8. Olha a solução do problema. Acompanha o raciocínio. Vendo a mulher, olha para cá. Vendo a mulher, isso é concupiscência dos olhos. A 3 Deus é. Diga, 3 Deus é. Eu os descobri, são: Deus é luz, Deus é espírito e Deus é amor. Ou seja, em 1 João 1,5 diz Deus é luz. Em João 4,24 diz Deus é espírito. E em 1 João 4,8 diz Deus é amor. Ou seja, qual é a solução para a concupiscência dos olhos? Deus está falando, eu sou luz. Deus é luz. Para a concupiscência da carne está falando, Deus é espírito. Ei, viva no espírito. Para a soberba da vida, pessoa soberba, que quer pisar nos outros, que quer aparecer, sabe o que está faltando? Amor. Deus é amor. Sabe o que o Senhor está falando? Ei, para as tuas trevas, eu quero irradiar a luz, a excelência da minha santidade, como fazia com Adão, como fiz com Moisés, e a tua vida vai começar a brilhar, o teu viver vai começar a brilhar, tuas finanças, tuas famílias vai começar a brilhar. Trevas, o Senhor está falando, eu quero brilhar a luz, a luz, a luz, a luz sobrenatural. Quem recebe isso, adore o nome do Senhor. Se vai aplaudir, aplaude para Ele. Segunda coisa, concupiscência da carne. Deus está falando, Deus é espírito. Sabe como se mata a concupiscência da carne? Conhecendo Deus espírito. Sabe quando essa carne maldita vai ser vencida? Quando você será pneumáticos espiritual, o homem espiritual. O Senhor te diz para a tua carne, para todo desejo da tua carne, cada concupiscência da tua carne, eu tenho uma dose de espírito. Sabe o que eu tenho para você? Língua estranha. Eu tenho tradução de línguas. Eu tenho profecia. Eu tenho para você dom de ciência, dom da palavra, dom de discernimento de espírito. Eu tenho dom de fé, dom de milagres, dom de maravilhas, dom de cura. Receba isso. Sabe, para cada ação da tua carne, eu tenho o fruto do espírito, porque já que é ação do espírito, eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E se você está mochiba nesta manhã, o Senhor te diz, eu tenho um som do meu espírito para te renovar, para te fortalecer. Eu tenho uma dose de glória de espírito, e você vai encher as baterias e vai falar, eu sou espiritual, o Senhor está comigo, e toda a carnalidade vai cair por terra em nome do Senhor. Para a soberba da vida, o Senhor te diz, eu sou amor. Quando você começa a pisar os outros, começa a ficar orgulhoso, começa a peitar o líder, quando começa a murmurar e fazer coisas por soberba, na verdade está te faltando o amor. O Senhor te diz, eu quero te abraçar com o meu amor. Se você está zasto, está cansado, o Senhor te diz, eu quero te dar do meu amor. E esse amor vai te fazer ser um discípulo, ter discípulos, conquistar e avançar. O problema teu não é estratégia. Porque eu poderia pregar aqui o abecedário das células. Eu poderia pregar aqui a escala do sucesso. Quantos querem a escala do sucesso?
Quantos gostam da escala do sucesso? Oh, ganhar, consolidar, discipular e chegar lá. Você é um campeão, faz uhul. Não tem essa conversa não, meu irmão. É que você vai ouvir tutano de Deus para te curar, para te mudar. Eu não sei quantos anos vai demorar isso. A escala do sucesso deixa para o ano 50. Mas agora Deus vai tratar quem é você. Amor. Só que para essas 3 passagens, Deus encontrei 3 passagens que falam andai. Uma está em 1 João 1,7. Andai na luz. Concupiscência dos olhos, Deus é luz. Só que outra passagem diz, andai na luz. Para a concupiscência da carne, tem o Deus é Espírito, João 4,24. Só que temos Gálatas 5,16 que diz, andai no Espírito. E para a soberba da vida, diz Deus em 1 João 4,8, Deus é amor. Efésios 5,2 diz, andai no amor. Então eu tenho que andar na luz, andar no Espírito, andar no amor. Diga para a pessoa do lado, andar na luz, andar no Espírito, andar no amor. É uma trilogia. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Sabe o que acontece? Deus se revela e diz, espera aí meu querido, você não vai andar nessa concupiscência dos olhos, nem da carne, nem na soberba, porque eu sou Deus luz, eu sou Deus Espírito, eu sou Deus é amor, e vai te abraçar, e quando você o recebe, você vai dar glória a Deus por isso. O Senhor vai te falar agora, ande na luz, por onde você passar, você vai ser luz. Agora você vai andar no Espírito, e a tua caminhada vai ser andar no Espírito, na prática do Espírito, e você vai andar no amor, na prática do amor. Diga, eu quero chegar em Canaã. Josué disse abertamente, eu não quero mais dar voltas, cansei. Ou vocês largam fora esses ídolos de Terá, ou vocês vão perecer. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Quando havia a jornada no deserto, estava sendo feita a jornada do deserto. Em 10 minutos eu estou terminando. Mas preste atenção nisso aqui. É o encerramento. O Senhor disse para o povo, não murmurem. Eles murmuraram. Não desobedeçam. Eles desobedeceram. E começaram a dar voltas. Deram espaço para a idolatria, para a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Se rebelaram e fizeram coisas erradas diante do Senhor. Mas o Senhor veio com uma instituição. Isso me chamou a atenção. A caminhada era de Abraão já entrar em Canaã. Não deu problemas. Dando volta no Egito e tal. Chegou até Moisés. Com Moisés sai todo mundo de novo para Canaã. Volta para a terra do teu pai. Sai daqui. Ainda não tomavam posse da terra. Meu Deus, quantos séculos passaram e não tomavam posse da terra. Moisés não consegue entrar e se levanta Josué. Agora, nessa unção, o Senhor, nessa trajetória, o Senhor disse, celebrem. Um dos segredos para vencer todo Terá, todo atraso, é celebrar. Para vencer a concupiscência dos olhos é andar celebrando. Eu preciso celebrar. Eu preciso adorar. Quando Moisés sai, o Senhor lhe disse, tem autoridade, porque Abraão tinha perdido a autoridade com a geração do seu pai Terá em idolatria. Abraão não chegou a tomar posse da terra. Não chegou a tomar posse. E se perdeu o cajado de autoridade que o líder precisa. Quem é líder da glória a Deus? Escute esse manto, pelo amor de Deus. E Moisés agora, através das gerações, é tomado com um novo cajado de autoridade para entrar em Canaã. Chega de atraso, chega de voltas. Logo no começo, quando o cajado é solto, solta o cajado no chão. Soltou o cajado, escute. Ele se transformou em quê? Em serpente. Sabe o que significa isso? Líderes que abrem mão do seu cajado vão ter problemas com a serpente. Sabe quando você abre a mão do cajado? Quando você entra na concupiscência dos olhos,
Você tem cajado do Senhor para se proteger. O diabo não te toca, só que quando você abre mão do cajado, é porque teus olhos estão em concupiscência, vendo coisas que não agradam ao Senhor. Quando tua carne começa a se manifestar. E eu não entendo como tem líderes que têm coragem de levar pessoas para o encontro e ainda vivem essa realidade. O Senhor vai te pegar, porque você abriu mão do teu cajado. Escute, por favor. Escute. Ele se transformou em serpente e Moisés fugia. Olha para mim. É assim que eu estou vendo muitos pastores e líderes hoje em dia. Ai que a conta, ai que o problema, ai que o discípulo, ai que o aluguel, ai que isso, abriu mão do cajado, abriu mão da autoridade, abriu mão da santidade, abriu mão do compromisso. O Senhor lhe disse: pega pela cauda. Quem é tolo de pegar uma serpente pela cauda? Você pegou, ela volta e se pica. Moisés poderia ter falado: Senhor, vou pegar ela pela cauda. Podia ter falado: esmaga logo a cabeça. Mas teve que pegar pela cauda. Por quê? Porque a cabeça da serpente está reservada para o meu filho. Acho que você não entendeu. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, e o meu povo vai ser liberto e vai andar na luz. Vai ser esmagado e o meu povo vai andar no Espírito. Vai ser esmagada essa serpente e a soberba da vida vai cair por terra. Luz, Espírito e amor. Diga comigo: luz, Espírito e amor. O povo saiu. É a reta final da pregação, preste atenção. E o Senhor diz: estão no deserto, então vocês vão celebrar. Quando saíram, o Senhor falou assim: vão para o deserto para celebrar. Mas como? Deus já tinha programado tudo. Vocês vão chegar em Canaã, mas vocês vão ter que ir para o deserto para celebrar. Enquanto você não aprenda a celebrar no deserto, não tem conversa de Canaã. Não, mas eu quero chegar na terra prometida. Enquanto você não faça festas no deserto é lugar árido, fome, sede, calor, escorpiões, serpentes, tudo isso que está te rodeando. E vou ter que celebrar isso. Quantas festas foram instituídas? Levítico 23, capítulo 20, você vê 7 festas. Diga comigo: 7 festas. E com isso termino. O Senhor disse: vocês querem chegar em Canaã? Vocês vão ter que restituir a autoridade e me adorar de verdade. Terá deixou a herança da idolatria. Terá foi o pai que gerou coisas ruins dentro de vocês. Não espere colheitas boas e espirituais das tuas semeaduras carnais. Não espere isso. Deus é justo. Agora vocês vão andar e vão celebrar. Querem de fato entrar na terra prometida? Porque Abraão não conseguiu. Eu o chamei. Mas vocês são a posteridade que vai tomar posse e vai colher aquilo que é promessa dele. Primeira festa, Páscoa. Diga comigo: Páscoa. Segunda, pães asmos. Você pode ver isso em Levítico 23. Pães asmos. Terceira festa, primícias. Quarta festa, Pentecoste. Quinta festa, trombetas, que é Rosh Hashanah. Já falamos sobre isso. Sexta festa, dia da expiação, que é Yom Kippur. E a última, tabernáculos, que é Sucote. Ou seja, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecoste, trombeta, dia da expiação, que é Yom Kippur, e tabernáculo. Tudo isso é a jornada para vencer a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba, e você morre e você entra em Canaã. Vamos lá. Primeiro, Páscoa significa morte. Jesus morreu na cruz e nós morremos juntamente contigo. Quando o Senhor diz: celebre a Páscoa, celebre a tua morte. Você tem que morrer. Quer entrar em Canaã? Você está muito vivinho. Você tem que morrer. Diga para a pessoa do lado: você tem que morrer. Mas não é eu vou morrer, não. Eu morri. Eu celebro a Páscoa. Páscoa é morte. Páscoa é morte. É morte. Acabei. Jesus morreu. Segunda coisa. Segunda festa. Pães asmos. Era pão sem fermento. É o símbolo da morte de Jesus. Ele entra no túmulo e falou: eu sou o pão da vida. E o pão da vida ficou no túmulo e não se decompôs. A morte veio para fazer autópsia. E olhou para ele e falou: vamos começar a decompor esse corpo. E começou a ação de decomposição. Que nada. Olhou para os olhos, saía fogo.
Olhou para a boca, saiu uma espada. Olhou na coxa, fiel e verdadeiro. Ele não pode ser tocado pela morte. O pão vivo ficou sem fermento no túmulo. Sabe o que significa isso? Quando você e eu morremos, um processo de santidade começa a apagar os olhos, começa a aniquilar e matar o fermento da carne, e nós começamos a viver uma vida de espírito. Celebre pães asmos. Quem dá glória a Deus pelos pães asmos? Terceiro, primícia. Você aniquila a carne. Jesus, terceiro dia, ressuscita. Diz Paulo, primícia dos que dormem. Sabe o que acontece nesse milagre? Ele ressuscitou, mas nos fez ressuscitar juntamente para uma nova vida de luz espiritual, de glória, de amor. Eu ressuscitei. Grita, eu ressuscitei. Isso é primícia. Sabe o que é Pentecoste? Você já ressuscitou? Pentecoste é quando a ação do Espírito entrou na igreja e veio a colheita de 3.000 almas. Para nós, na nossa jornada, é quando você começa a ser batizado com o Espírito Santo. Você começa a falar um tal de línguas estranhas. Você começa a vibrar pelo poder de Deus. Quem conhece isso? Quem conhece a unção gloriosa? Pentecoste é batismo com o Espírito Santo. Você começa a mergulhar. Diga comigo, trombetas. Rosh Hashanah, sabe o que é trombetas? É o recrutamento de Israel. Todo mundo está voltando para Israel. E para nós, sabe o que é trombetas? O arrebatamento. Estamos indo para Canaã. Quem está indo para Canaã, dá glória a Deus. Trombetas vai se escutar, o alarido do arcanjo, trombeta de Deus, e nós vamos desaparecer desta terra. Eu não sei o que você está aguardando, mas eu estou aguardando a trombeta tocar. Eu já passei pela Páscoa, já passei por pães asmos, me purifiquei, já ressuscitei nas primícias, já fui batizado em Pentecoste, agora só estou aguardando a trombeta. Aí vem Yom Kippur, dia da expiação. Sabe o que significa isso? Quando nós subirmos, Israel começa a perceber em Yom Kippur que de fato Jesus era o Messias, e começa Yom Kippur, o dia da purificação, da expiação aqui na grande tribulação. Mas sabe qual é o nosso Yom Kippur? Nas bodas do Cordeiro, recebendo o galardão. Está falando, pastor Marcelo, receba galardão. Bispo Caetano, receba galardão. Pastor Pedro, receba galardão. Festa de Yom Kippur é o teu galardão. Quem dá glória a Deus por isso? E para terminar a sétima festa, tabernáculo. Sabe o que significa tabernáculo? É quando entramos no reino da glória, e o Senhor diz: vinde benditos de meu Pai, vocês perseveraram, vocês venceram a concupiscência dos olhos, vocês venceram a concupiscência da carne, andaram no Espírito, vocês são meus filhos. Entrem na cidade santa, entrem em Canaã, é a sua herança. Quem recebe isso, adore o nome do Senhor Jesus. Quando eu tomo uma decisão, eu avanço. Terá atraso. Você está atrasado em muitas coisas. O Kairos de Deus quer se manifestar, mas ele não está alinhado com o teu Cronos. Quando Salomão, pela revelação de Deus, há um tempo para cada propósito. É mais profundo do que nós pensamos. Há tempo de morrer, tempo de nascer. Não, esse tempo para cada propósito é quando o meu propósito... Ei, escute por favor. Há um tempo, esse tempo não é Cronos, é Kairos. Há um tempo quando o meu propósito se alinha com o tempo de Deus. Porque eu posso ter muitos propósitos, mas não há resultados, porque ainda não está alinhado com Kairos. Há um tempo para cada propósito. Eu tenho um propósito, ele se alinha com o tempo de Deus, e eu não vivo mais atrasado. O Senhor só aperta a cordinha ou o botão, ele diz: receba, 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 receba. Bem-vindos, senhores passageiros, a Canaã. Chega de dar voltas na terra do deserto. Vocês acabaram de entrar em tabernáculos. Chega de atraso, chega de idolatria, chega de concupiscência dos olhos, chega de concupiscência da carne, chega de soberba da vida. Eu sou discípulo, eu sou de Cristo. Quem entendeu essa palavra? É com o nosso
Agora, a missão é conosco, na verdade. A visão do Senhor. Feche os seus olhos. Pastor Alex Ferreira, sobe aqui em cima, que aqui você tem retorno. Canta aquele louvor novamente. Apague as luzes. Se você pensa que tem Canaã e tem promessa do jeito que você está vivendo, atraso. Sabe o que o inimigo tem falado? Não adianta, ele já é meu. Ele já anda espalhando que você já morreu. Feche os seus olhos. Eu quero que você medite. Tira um minuto para meditar. Sabe o que o diabo tem falado? Eu já acabei com ele. Eu já destruí o ministério dele. Ele já deu brecha nos olhos. Todo dia ele me dá brecha na sua carne. Já consegui que a soberba da vida o fiz gás. Ele já é meu. Eu vou destruir ele. Eu vou acabar com ele. Vou acabar com a vida dele, a família dele, o ministério dele. Eu atraso. E você fica em Harã, na fronteira, e não consegue passar para a terra prometida. Meu Deus. Mas nesta manhã o Senhor te diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu quero te ajudar. Eu quero te abraçar. Eu quero ser luz. Eu quero ser espírito. E eu quero ser amor. Receba isso em nome do Senhor Jesus.